Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia, o canal parceiro do blog Marcos Porceno. Esse é o nosso segundo vídeo, que tem por título Conhecendo a Bíblia. O vídeo 1, o nosso primeiro vídeo, nós estudamos acerca da origem do vocábulo Bíblia. E por meio desse estudo da origem do vocábulo Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia ela é uma pequena biblioteca. Ou seja, a Bíblia que você tem em sua casa, a Bíblia que você lê, não trata-se apenas de um livro, mas uma coleção de livros, né? E por isso que ela é uma pequena biblioteca. Nós aprendemos isso no primeiro vídeo, que foi o estudo sobre a origem do vocábulo Bíblia. Então, o que é Bíblia? Uma pequena biblioteca. E aí de repente alguém pode dizer, bem, eu entendi perfeitamente que a Bíblia se trata de uma pequena biblioteca, mas eu tenho uma pergunta curiosa. Essa pequena biblioteca, ela é composta de quantos livros? Ela é formada, na verdade, por quantos livros que compõem a Bíblia? São quantos livros que compõem essa pequena biblioteca? Então, precisamos saber disso, que essa pequena biblioteca que nós conhecemos como Bíblia, ela é formada ou ela é composta por 66 livros, ou seja, 66 volumes de livros dentro de um único livro, um único volume composto por 66 livros. Até aqui tudo bem. Observe que o nosso conhecimento está crescendo cada vez mais acerca desse livro maravilhoso. Estamos conhecendo bem acerca da estrutura desse livro. Sabemos a origem do termo. Por causa da origem do termo, nós sabemos que se trata de uma pequena biblioteca formada por 66 livros. Ok? E ela é composta por 66 livros, mas foram aproximadamente 40 autores. Ou seja, a Bíblia, que é uma pequena biblioteca, é composta por 66 livros. Esses 66 livros foram escritos por aproximadamente 40 autores, 40 escritores. Por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo escreveu mais de um livro, mais de um bíblio, e escreveu vários livros. Então nós temos 66 livros, mais aproximadamente 40 autores. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Então, um único escritor, por exemplo, Moisés, escreveu os 5 primeiros livros. Ok? Pois bem, é interessante entender que o processo para ter a Bíblia na sua totalidade durou um período de mais ou menos 1500 anos. Então foram 1500 anos para ter a Bíblia já totalmente formada. Então foi um processo bem demorado. 1500 anos não são 1500 dias, correto? Pois bem, e precisamos saber que a Bíblia ela divide-se em duas partes principais. É importantíssimo saber disso. A primeira parte é conhecida como Antigo Testamento. A segunda parte é conhecida como Novo Testamento. Ou seja, se tirarmos o Novo Testamento, o Antigo não fará sentido. Se tivermos só o Antigo Testamento, também não fará sentido, porque ele é composto por essas duas partes. Ambas completam uma a outra, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo. Vamos ver que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento explica o Novo, e que se tirar o outro não fará o mínimo sentido, o outro ficará deixando a desejar muita coisa. Pois bem, o Antigo Testamento, primeira parte,
é composta por 39 livros. O Novo Testamento é composto por 27 livros. E somando os livros, nós chegamos à totalidade dos 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ok? Ok, então veja que estamos realmente aumentando bem o nosso conhecimento. Sabemos a origem do termo Bíblia, correto? Sabemos que por meio do conhecimento do vocábulo Bíblia, nós sabemos que ela se trata de uma pequena biblioteca. Essa pequena biblioteca é formada por 66 livros. Foi um processo de 1500 anos para termos ela na sua totalidade. Sabemos que ela é dividida em duas partes: Antigo Testamento, que contém 39 livros, e Novo Testamento, que contém 27 livros. Ou seja, estamos crescendo no conhecimento acerca da Bíblia, a estrutura dela. Nós vamos aprender a estrutura, termos domínio da estrutura, pelo menos uma ideia da estrutura, para podermos de fato estudarmos ela como deve ser estudada. Ok? Pois bem, então nós temos aqui uma parte a imagem de uma parte aberta na Bíblia, que já deu para ver aqui logo de cara, que é o livro do Evangelho de João. O número maior é conhecido como capítulo e o número menor é conhecido como versículo. Então temos aqui o que? João, capítulo 1, versículo 13. João capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5 e assim sucessivamente. Ok? Pois bem, e é muito bom, é maravilhoso ter a Bíblia dividida por capítulos e dividida por versículos, mas nem sempre foi assim, ok? A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos como nós temos hoje, nem sempre foi assim, ok? Então vamos ver o seguinte: a divisão em capítulos foi feita no ano de 1250. Então, até 1249 não existia Bíblia com divisão, né, em capítulos. Então, a partir do ano de 1250 foi que passou, né, os leitores passaram a ter uma Bíblia, foi que passou a existir de fato uma Bíblia dividida em capítulos. Então, a divisão em versículos foi feita de duas vezes. A primeira etapa, né, foi feita em 1445, ou seja, a primeira divisão em versículos foi o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é que teve a divisão em versículos no ano de 1445. Só depois tivemos a segunda parte da Bíblia dividida em versículos, que foi no ano de 1551. Então, a partir de 1551, a pessoa já tinha, né, já poderia ter acesso a uma Bíblia dividida em capítulos e versículos. Toda ela dividida em capítulos e versículos, o que facilita muito a vida de estudo, né? É a vida de quem estuda esse livro tão importante para a vida do ser humano. Então, a princípio, os livros sagrados não estavam unidos uns aos outros, como os temos agora em nossas Bíblias. Então, você abre sua Bíblia, você tem uns 66 livros. Antigamente não. Antigamente, né, os livros eles eram separados, né, que fosse de papiro ou de o pergaminho feito de peles de animais, né? Qual era a diferença do pergaminho de papiro para o pergaminho de pele de animais, né? Um rolo de papiro e um pergaminho de animais? Porque o papiro ele era menos resistente, então ele se desgastava mais rápido. Já
os pergaminhos feitos por peles de animais, eles duravam bem mais, tem uma resistência muito maior do que o papiro. Pois bem, então não tínhamos, as pessoas na época não, a princípio as pessoas não tinham os livros unidos uns aos outros. O que aconteceu então? O que foi que tornou possível termos os livros em um único volume? A princípio, a invenção do papel. No século II, né, os chineses inventaram esse papel, né, e depois a invenção do prelo, inventada em 1450 pelo alemão Gutenberg. Ou seja, juntando a invenção dos chineses com a invenção de Gutenberg, né, tínhamos o papel e o prelo, a máquina de fazer a impressão no papel. E a partir daí, né, a partir daí foi que as pessoas na época poderiam ter acesso a os 66 volumes da Bíblia em um único volume. Graças a Deus pela invenção do papel, graças a Deus pela invenção do prelo, a máquina de fazer a impressão. Então, a partir daí, somente a partir de 1450, é que se tornou possível ter os 66 volumes da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, em um único volume. Aleluia, glória a Deus por isso, bom demais, graças a Deus pelo ano de 1450, onde começou uma grande evolução desse livro sagrado. Amém? Então aqui nós concluímos o nosso segundo vídeo, que foi justamente conhecer um pouco mais acerca do volume da Bíblia. Se você gostou do vídeo, você curte o vídeo, você compartilha, né? E se você não se inscreveu, se inscreva para que você possa receber, né? Aí você ter aí a notificação dos novos vídeos, ok? E não deixe de acessar o blog Marcos Puceno. Então, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.